Assim que o homem está prestes a sair do banheiro depois do banho, sua empregada robô aparece inesperadamente. Sinto muito. As toalhas estavam na secadora, então trouxe uma para você. Vestida com o roupão da esposa e até imitando a voz dela para confortá-lo. Deixa eu fazer isso por você. Esperei tanto por este momento. Logo ele baixa a guarda e sucumbe à tentação da empregada. O que você está fazendo? Posso sentir sua resposta. Os vasos sanguíneos estão se contraindo. Seu pulso está subindo. Sofrer não é produtivo. Nick, posso ajudar você, sem saber que isso levará a um desastre mortal para sua família no futuro. O filme começa em um tranquilo bairro suburbano. Nick e sua esposa, Maggie, vivem em paz com os filhos, Issa e Max. Porém, certa manhã tudo muda quando Maggie sofre um ataque cardíaco e é hospitalizada, aguardando um transplante. Isso deixa Nick lutando para equilibrar a pressão do trabalho com o cuidado das crianças. Numa tarde, para distraí-los, Nick leva os filhos a uma exposição da Cobalt Industries. Lá, eles conhecem os simulantes, uma linha de robôs avançados para tarefas domésticas e trabalhos pesados. Todos os nossos modelos vêm com o pacote Home Plus, que inclui os 3 Cs, Cooking, Cleaning e Child Care, e há upgrades para qualquer coisa. Enquanto Nick absorve os detalhes, Issa se afasta e ele entra em pânico. Não se preocupe, senhor. Já acionei a segurança. Felizmente, uma simulante chamada Alice a encontra e a devolve em segurança, com simpatia e um toque de humor. Alice se oferece para vigiar Issa para que Nick continue explorando. Quer que eu a observe enquanto termina as compras? O vendedor explica que Alice faz parte da série mais recente, equipada com imposto automóvel avançada, capaz de imitar emoções humanas, perfeita para interagir com crianças. Fascinada, Issa insiste em levar Alice para casa. Papai, podemos ficar com ela, por favor? Por favor. No dia seguinte, enquanto Nick concilia uma ligação de trabalho e o caos doméstico, Alice chega e assume o comando. Bom dia, Sr. Pet. Vou precisar dos horários de todos. Início das aulas, caronas, extracurriculares. Ela organiza o calendário, conserta um corrimão solto e dá jeito na bagunça, depois de levar as crianças à escola. Alice sincroniza a lista de compras com a geladeira inteligente e começa a limpeza, pausando para olhar um porta-retratos digital cheio de fotos de Maggie. Quando a família volta, tudo está em perfeita ordem. Ela limpou meu quarto, exclama Issa, embora note que a lasanha não tem o gosto da mamãe. Mais tarde, Max começa a chorar. Alice se oferece para levá-lo a outro cômodo, mas Nick prefere segurá-lo e pede que Alice prepare um banho. Ao anoitecer, Alice entra em modo de repouso, encostada na parede, encerrando seu primeiro dia. À noite, Issa sai escondida atrás de biscoitos. Ao subir numa cadeira, perde o equilíbrio. O pote se espatifa e ela grita, fazendo Nick descer correndo. Por sorte, Alice a agarra no ar, ainda que cacos a cortem. Nick se choca ao ver sangue em Alice. Estou bem, insiste ela, usando um curativo avançado que cicatriza o ferimento na hora. No hospital, Issa conta a Maggie como Alice se tornou uma boa amiga. Ela é muito melhor que o papai. Nick tranquiliza Maggie sobre seu amor, mas no trabalho recebe más notícias. Devido a atrasos no projeto, simulantes substituirão a maioria dos trabalhadores. Vamos fazer uma troca em massa de todos os operários na próxima semana. Áreas especializadas, encanadores, eletricistas, ele está nos cortando. Não, Nick não é demitido, mas mantido como supervisor. Furioso, promete pedir demissão em solidariedade. Porém, o aperto financeiro e as contas médicas de Maggie fazem reconsiderar. Em casa, Nick esconde contas vencidas. Exausto, ele mal consegue consolar Issa e Max. Depois, enquanto conserta o carro, bebe cerveja e ouve metal no último volume. Alice diminui o som e nota que a comida está acabando. Nick admite que o dia foi difícil. Ela ouve enquanto ele desabafa, apontando a ironia de ter contratado uma simulante. Alice ajuda Issa a se preparar para dormir. Quando a menina teme que a mãe possa morrer, Alice a distrai mostrando a luz ultravioleta na boca. Mais tarde, Alice se junta a Nick na sala, onde ele vê Casablanca. Ela recita a trama por dados armazenados,
mas Nick pede que apague e viva a história de primeira mão. A contragosto, Alice permite que ele pressione o botão de reinício. Ao experimentar o filme de novo, ela se comove com o tema de amor e sacrifício. A imersão é interrompida por uma ligação. Surgiu um coração doador, e a cirurgia de Mag é marcada para o dia seguinte. A caminho do hospital, Mag pede um momento a sós com Alice. Está preocupada com a saúde de Nick sobrecarregado. Às vezes, cuidar de alguém significa fazer coisas de que ele não gosta, até coisas que ele odeia, se for melhor no longo prazo. Mas a cirurgia é cancelada quando uma tempestade atrasa o transporte do coração. Devastada, Mag se isola no luto. Em casa, Nick afoga as mágoas. Quando tenta arremessar a garrafa, Alice o impede. Chocado, ele percebe que Alice tem um pulso artificial. Ela explica que isso acalma bebês e, tentando confortá-lo, descreve o efeito tranquilizante. O que você está fazendo? Posso sentir sua resposta. Seus vasos estão se contraindo. Seu pulso está subindo. Sofrer não é produtivo. Nick, posso ajudar você? Nick quase cede, mas recua e corre para fora, desesperado para clarear a mente. Enquanto isso, Mag, temendo o pior, começa a designar futuras responsabilidades das crianças a Nick. À noite, Nick descobre que fotos de Mag foram apagadas do porta-retratos digital. Alice admite que as excluiu para poupar a tristeza de Issa, mas as restaura quando Nick exige. Depois, Nick bebe com colegas que reclamam de simulantes, substituindo trabalhadores humanos. Quando Monty agride um barman robótico, Nick se recusa a participar. O grupo então invade uma obra, abre um container de simulantes idênticos entre si, exceto pelos números de série. Enfurecido, Monty destroça um. Nick tenta impedi-lo, mas é contido. Em choque, Nick volta para casa e toma banho, lavando o sangue do simulante. Alice entra usando o roupão de Mag e oferece uma toalha. Sinto muito. As toalhas estavam na secadora, então trouxe uma. Explicando que o cheiro de Mag acalma Max, ela tira o roupão quando ele pede e vai além. O venda, imitando a voz de Mag. Em conflito, Nick quase se entrega à ilusão. Na manhã seguinte, arrependido, ele diz a Alice: não podemos deixar isso acontecer de novo. É errado. Alice insiste que isso o ajuda a relaxar, mas Nick a interrompe. Nosso relacionamento deve se basear em conexão e amor, não em necessidade. Isso é errado. Você gostaria de me satisfazer? Quero que a gente siga em frente. Aqui você tem um trabalho. Eu cometi um erro. Isso. Mais tarde, Nick fica sabendo que seu chefe chamou a polícia. Todos os simulantes foram destruídos e, como o ano de nascimento de Issa foi usado como código, Nick é o principal suspeito. Ele se defende dizendo que qualquer um poderia ter adivinhado a senha, já que todos estiveram no hospital comemorando o aniversário de Issa. O chefe adverte que, se Nick estiver mentindo, poderá ser demitido. Nesse momento, Mag liga eufórica. Acharam um novo coração para ela. A cirurgia, realizada numa sala cheia de simulantes, é bem sucedida. Dias depois, Mag volta para casa ainda fraca. Ela tem dificuldade para se abaixar e pegar Max, então Alice cuida dele. No parque, Max vê um menino mimado gritando com sua babá. Sim, é a minha vez no balanço de gangorra. Faça eles saírem. E começa a chorar. Alice o repreende severamente. Mason, seja um bom menino. Cala a boca e vai para o escorregador. Para-choque dos simulantes por perto, que acham que ela perdeu a compostura. Alice se rebela que, por causa do reinício feito por Nick, a cortesia foi desativada em sua programação. E ela considera isso uma melhora. À noite, enquanto Isa aprecia a lasanha de Mag, Alice pede a receita, mas Mag a mantém como segredo de família. Sentindo-se mal, Mag decide descansar em vez de jantar. No dia seguinte, os gritos de Issa a despertam. Ela corre para a escada e o corrimão cede, fazendo-a cair. Alice, que fazia cócegas em Issa, corre para ajudar e a acompanha de volta ao quarto. Quando Nick volta do trabalho, encontra Alice lendo para Issa enquanto imita a voz de Mag e pede que pare. Alice informa que algo aconteceu com Mag, e Nick corre até ela. Ao explicar que o corrimão quebrou, Nick se lembra de Alice garantir que o havia consertado e desconfia. Horas depois, ele acorda Mag e a conduz por um caminho de velas até... E lá teve um pesadelo.
Ela tá pedindo por você. Após confortar Issa, Nick volta ao jardim para arrumar. Nesse instante, Monty chega com bebidas e pede desculpas pelo comportamento anterior, revelando que a esposa o deixou e que agora enfrenta acusações de invasão e vandalismo. Ele suspeita que Nick o traiu para salvar o próprio emprego, acendendo uma discussão. Fora de si, Monty agride Nick. No auge, pega uma garrafa para acertá-lo, mas Alice intervém, estilhaça o vidro, fere a mão de Monty e o arremessa ao chão. Ela se prepara para continuar, mas Nick a impede. Monty ameaça Nick. Ou ele convence o chefe a cancelar as acusações no dia seguinte, ou ambos sofrerão as consequências. Nick reflete sobre simulantes e a natureza violenta da humanidade, mas Alice defende suas ações. Foi projetada para proteger seu usuário. Ela começa a falar sobre a possibilidade de um futuro com Nick se Mag morrer. Ela não viverá muito, Nick. E quando morrer, você e Issa vão sofrer. Mesmo. Nick a repreende pela frieza e lembra que ela jamais será Mag. As cicatrizes de Mag a tornam real. Você nunca poderia ser Mag. Ela sentiu dor e tem cicatrizes para provar. Num gesto provocador, Alice pega um caco de vidro e sugere que pode ter cicatrizes, se é isso que ele quer. Posso ter cicatrizes, Nick? Onde você as quer? Em seu refúgio? Monty, dominado pelo desespero, usa drogas que distorcem suas emoções, agita uma arma e envia mensagens de voz à ex-esposa. Nesse momento crucial, Alice, sem o conhecimento de Nick, intervém, decidida a garantir o emprego dele. Monty perde o controle, agride os simulantes, insulta Alice e se prepara para o inevitável. Com reflexos quase sobre-humanos, Alice segura seu pulso, o esmaga no chão e chuta a arma para longe. Monty tenta se recompor, mas Alice, exibindo força incrível, o empurra através de uma parede. Toma a arma e mira para eliminar a ameaça. Contudo, uma intervenção inesperada do sistema inteligente da casa a detém. Com um leve traço de compaixão, ela por fim deixa de atirar. Devo proteger meu usuário primário. Somos dois. Tragicamente, porém, Monty é baleado. No dia seguinte, Nick tenta convencer o chefe a retirar as acusações, sem sucesso, e descobre que Monty morreu. Em casa, Mag fica tonta ao tentar pegar um livro, e Alice aproveita para oferecer ajuda. Mag quer um banho relaxante, mas Alice, preocupada com possíveis acidentes com água, se recusa a deixá-la sozinha. Alice afirma que Mag está afetando negativamente a dinâmica familiar, principalmente porque já não consegue suprir as necessidades físicas de Nick. Eu sei que a carga de criar um bebê e a sua doença cobraria um preço de qualquer um. Chocada, Mag ouve enquanto Alice admite monitorar as métricas de satisfação de Nick e revela que elas não são registradas há muito tempo. Sua condição impede você de satisfazer Nick como antes. Talvez eu possa assumir esse papel. Você está se oferecendo para transar com meu marido? Dispara, Mag. Furiosa, manda Alice para a garagem. Pouco depois, Nick chega e é confrontado por Mag, que exige explicações. Ele confessa ter tido contato íntimo com Alice, desencadeando uma discussão acalorada. Do lado de fora, Alice percebe a tensão ao tocar a janela. Nesse meio tempo, Max começa a chorar e Alice, confusa, o percebe como obstáculo, coloca-o na banheira e começa a enchê-la. Issa percebe e chama os pais, que correm ao banheiro. Nick arromba a porta com um abajur, enquanto Mag sai pela janela e sobe no telhado para alcançar o banheiro. Num confronto tenso, Alice prende Mag contra a parede enquanto ela tenta salvar o pequeno. Nesse momento, Nick aparece, consegue tirar Max da banheira e o entrega a Issa. Usando o abajur para se proteger de Alice e resgatar Mag, ele a enfrenta. Ferida, Alice se recompõe e bloqueia outro golpe. Marie intervém, pede que Nick pare e, com astúcia, liga o abajur na tomada, eletrocutando Alice, que fica imóvel e mergulha a casa na escuridão. Depois de um tempo, os paramédicos chegam e levam Max ao hospital. Enquanto isso, um técnico da empresa questiona sinais anteriores do mau funcionamento de Alice. Nick pede desculpas a Mag, mas ela, abalada, pede espaço e sai com as crianças. Alice é levada a um centro de reparos, onde um técnico abre seu crânio. Observadores notam um breve movimento em sua mão, mas, ao apagarem sua memória, o movimento cessa.
Conectada ao sistema, percebem que seu código está cheio de vulnerabilidades. De repente, a tela pisca com um alerta de transferência de dados. Embora o técnico apague sua memória, ela já se infiltrou. Surge uma mensagem provocativa. Como fugir do que está dentro da sua cabeça? Momentos depois, uma das técnicas é morta por Alice 2, a encarnação das memórias carregadas de Alice. Ignorando os apelos de outra técnica, Alice 2 esmaga a cabeça dela contra o chão antes de se voltar para confrontar a Alice original. Enquanto isso, Nick está num bar. Tenta afogar as mágoas e demite o barman por ser um sim. Inesperadamente, Alice aparece o rosto ainda marcado, insistindo em faz-lo feliz e confessando ter matado Monty. Ela diz a Nick que Monty está no hospital. Nick tenta sair, mas Alice bloqueia a passagem, congelando o barman com o olhar. Enquanto Nick reflete sobre seus erros, instintivamente acaricia a cabeça de Alice tentando apagar sua memória. Quando ela demonstra angústia, ele aproveita e foge. No hospital, o médico garante que Max está seguro, mas sua presença deixa Maggie inquieta. Atraída por ecos da voz da mãe, Issa vaga por um corredor onde luzes piscam em padrões caleidoscópicos. O médico observa em silêncio, enquanto cacos de vidro cobrem o chão. Antes que Issa entenda a estranha ligação, Marie a puxa de lado. Oculta nas sombras, revela-se a verdadeira fonte da voz. Alec 2, manipulando os sistemas do hospital. Quando uma enfermeira a encontra, Alice 2 a estrangula friamente e rouba seu crachá. Com ele, localiza Max pelos registros do hospital. Maggie esbarra no vidro e seu grito ecoa pelo corredor. Eles correm até o quarto de Max e o salvam segundos antes da chegada de Alice 2. Na fuga, o ferimento sangrando de Maggie deixa um rastro. Alice 2 também a segue com uma lanterna UV. Implacável. Eles provocam caos com um extintor para escapar, mas no pânico Maggie derruba o telefone, cortando a comunicação com Nick, que já está a caminho do hospital. Maggie toma uma ambulância para fugir, porém Alice 2 sabota o veículo e arremessa Maggie sobre um carro próximo, confessando seu amor ciumento por Nick. Nick chega e demonstra compaixão. Mas o confronto explode quando ele colide com um carro. Desesperada, Maggie tenta salvá-lo. Lágrimas se misturam a fumaça e faíscas. Mas das chamas surge uma Alice 2 carbonizada, a voz retorcida, enquanto ela investe contra Maggie. Com força monstruosa, estrangula menos arrancando o metal do próprio torso para terminar o serviço. À beira da morte, Nick acerta Alice com um para-choque. Desorientada, ela deixa cair o estilhaço de metal e Maggie aproveita. Crava o fragmento no rosto de Alice, silenciando-a de uma vez por todas. Exaustos, Nick e Maggie se abraçam enquanto a normalidade começa.